Ó, aprendam uma coisa, tá? Eh, em cada fase da vida, nós vamos despertar podemos, né, podemos despertar um padrão de comportamento, né. E em cada fase da vida, eu tenho condição ou não de ver um ou outro assunto, Hum, né. Como é que eu vou falar para uma criança que ela tem um padrão de escassez e constelar isso na criança? Não tem como. Só vou constelar isso na vida adulta, quando ela estiver ganhando dinheiro e ela manifestar esse padrão de escassez, certo? Só que quando ela está na vida adulta e está vendo esse padrão de escassez, eh, talvez ela consiga ver uma parte hoje, mas não consiga ver outra parte hoje. Ela vai ver daqui um mês, daqui um ano. Por quê? Porque o self libera pra gente aquilo que eu dou conta de ver. E aí, quando eu dou conta de ver, eu busco ajuda, lembra? A buscar ajuda é uma atitude consciente. Eu falo assim: "Gente, tem alguma coisa errada. Eu não ganho dinheiro. O que está acontecendo comigo? Não ganho dinheiro". Aí você vem, faz uma constelação e aí eu falo: "Olha, Giovana, veja, o dinheiro até chega, mas ele não fica, porque você tem que ver essa relação aqui, 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 assim, assado". Aí você fala: "Beleza, entendi". Mas entre o beleza e entendi e eu assumo aquilo, concordo com aquilo, tem um labirinto, certo? Então, muitas vezes, você libera os antepassados, mas você não consegue, infantilmente, por amor cego, deixar de ficar criticando. Aí o que que vai acontecer? Aquela melhora da morte, né, daquela melhoradinha no período que você tá bom, ali, ai, acabou de sair da constelação, depois você começa a julgar tudo de novo, vai voltar o padrão. Porque é uma atitude consciente, adulta. Eu escolho entender que ele só podia fazer aquilo e seguir. Então, quando eu não consigo fazer isso nas esferas da vida, então assim, né, veja, é um gráfico em barras, tá? Eu e meu pai. Para isso, meu gráfico está alto. Para isso, meu gráfico está baixo. Para aquilo, meu gráfico está alto. Aquilo, meu pai está. Entendeu? Qual que é o objetivo? É você, em todas as esferas que tange pai, você está ali numa harmonia acima do zero. Vamos falar assim. Só que dá para entendi. estar tudo acima do zero? Numa vez só? Com uma constelação só? Claro que não. Aí eu conserto uma coisa, ai que bom, aquilo se manifesta na minha vida. Aí vem outra, porque o self é inteligente e fala: "Vou jogar outra pedrada lá para ver se ela pega". Aí começa um outro trabalho. Até que um dia, em relação a isso, tá aqui, aí isso aqui que estava aqui sobe aqui, aí a outra barra que estava aqui sobe aqui também, a outra que sobe aqui estão aqui, e aí fica mais ou menos tudo, mais ou menos, linear. E aí eu falo: "Nossa, acomodou aqui, ó, tá bom". Agora quando, por exemplo, eu olho para o meu relacionamento com o meu pai, com profundidade, e escolho entender que ele só podia fazer aquilo, naturalmente o dinheiro vai ficando, naturalmente a segurança vai chegando, naturalmente a responsabilidade vai se firmando, que são as esferas que o pai trabalha. E quando você fala pai, é só pai? Ou entra Nesse também a caso, figura para do isso que eu falei, padrasto ou de outras pessoas que assumiram esse papel? eh, pai, com certeza. Para algumas coisas a gente põe o padrasto, mas quem exclui o pai biológico, exclui a si mesmo. Quando eu falo de pai, é pai biológico. Para algumas coisas, a gente põe, eh, o padrasto. Como assim? Quando um pai dá um filho para uma adoção, a madra a o pai, adotivo, ele entra na constelação.
porque a gente vai perceber que existe uma dinâmica para adoção em que o pai que dá o filho, ele perde o direito do amor. O amor Ei, fica para o pai repete essa biológico. última frase, por favor. Oi? Repete essa frase de perder o direito aí que eu não entendi. O pai, a mãe, que dá o filho para adoção, perde direito ao amor dessa criança. Entendi. Entendeu? Então, os pais biológicos entram, mas os adotivos também. Na casa de padrasto, raramente, a não ser que o conflito seja com o padrasto, né? Um abuso, por exemplo, claro que vai entrar. Mas pai é pai e ponto. Sempre falaremos dos biológicos. Ok? Vamos lá, Nadir. Tá fechado o áudio. Esqueço. Grande parte das minhas dúvidas você já sanou aí, né? Essa história aí Eu desde criança, eu sentia que eu não queria aquilo, que eu não gostava daquilo, mas por volta dos entre 9 e 12 anos, eu decidi que eu queria ser diferente, entendeu? Porque tinham coisas que hoje não me machucam mais, mas que naquela época me machucavam, então eu não queria. Então eu queria mudar, eu vou ser diferente. Já que eu estou aqui, está doendo, então vai doer e eu vou mudar, entendeu? Haja visto que eu me casei muito cedo, já foi para fugir daquela situação, que eu queria uma mudança, e naquela ocasião, a forma que eu achei de mudança foi de sair daquele ambiente familiar. Só que, obviamente, eu entendi que não bastava isso, né? Isso criou mais uma questão na minha vida. Até porque, Nadir, com todo respeito, vou usar o seu exemplo, tá? Lembra que eu falei sobre não vou seguir isso porque eu preciso ampliar a minha vida, né? Preciso mudar isso em mim. Aí eu falo, tá bom. Agora, aquele ir para provar que eu sou melhor, para provar que eu sou alguma Mais coisa, doloroso ainda. entendeu? Isso não é válido. Você Exatamente. fugiu, né? Você fugiu. Então Fugi, você quis exatamente. provar que você era melhor. Porque eu não tinha o entendimento, né? Então, Até para porque mim, você era criança, né? sim. Mas aí eu fui entendendo, e hoje eu entendo muita coisa, até com essa questão do pai, né? Eu me separei, fiquei com os meus 3 filhos muito pequenos. Então, muitas vezes eles questionavam, não, porque o meu pai, eles queriam interferir. Eu falei, não, seu pai é seu pai, ele faz o que ele pode. E hoje eu falo isso para eles. Ele fez o que ele podia fazer, ele não podia fazer mais que isso. E quando ele se negou a fazer determinada coisa, ele não se negou por maldade, ele se negou porque ele não conseguia ir além daquilo, entendeu? Exatamente. Aí, uma outra questão, né, que eu fiquei meio assim, a Zilma até perguntou, uma criança que apresenta um sintoma muito cedo, a gente pode constelar essa criança? A criança, não. Quem constela pela criança é a mãe. É a mãe. Ah, sim. Então quer dizer que a mãe vai constelar. Se tem um bebê com uma questão, com um sintoma, aí a mãe vai constelar. A mãe chega e fala, eu quero constelar meu filho. O filho que é incapaz, que é menor, que não tem condição de assumir responsabilidade, é pai e mãe que constela. Ah, entendi. Tá? Adultos, filhos adultos. A mãe e o pai só constelam quando o filho está incapacitado e ele permite. Mas a criança é o pai e a mãe que constela. Até porque, gente, criança vai manifestar problemas do pai e da mãe. Não tem outra coisa.
Se a criança está doente, se a criança está com problema escolar, se a criança está com... É pai e mãe que vai aparecer, é o problema do pai e da mãe. É simples assim. A criança vai trazer as dores dos seus pais. É isso, ponto. Então, quando é menor, a gente sempre traz através dos pais. Ah, mas a avó pode? Poder pode, né? Mas deve? É uma outra questão. Porque às vezes está tomando aquilo pela mãe. A mãe se nega de ver, então batata, vai cair na história da mãe. Entendeu? Entendeu? Ficou claro, gente? A gente só constela diretamente uma pessoa se ela tem condições de assumir a responsabilidade, se ela se encontra madura para aquilo, ou seja, adulto para aquilo. Qualquer outra possibilidade são os pais que constelam. Ainda que sejam pais adotivos? Ainda que sejam pais adotivos. Ok? Vamos lá, Emerson. Mas aí acontecem os pais biológicos, né? Mas se são adotivos, o pai biológico e a mãe biológica não tem, né? 99% das vezes não existe ali. Então é o pai adotivo que vai abrir por ela, tá? E vai cair, sabe aonde? Nos pais biológicos, ponto. É isso que eu falei. Foi isso que eu quis dizer.